Senhor Jesus, Bom dia a paz do todos. Senhor. Estamos aqui, eu e o pastor Márcio. Nós somos da Adebras, Jardim Paulistano, e nós viemos fazer o encerramento do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Gostaríamos que, neste momento, que você que pode e tem a revistinha, nos acompanhe. Nós vamos falar hoje de um assunto muito importante, é sobre o relacionamento do cristão com Deus e a família. Esse é um assunto muito interessante, pois Deus fez o homem para ser um ser totalmente sociável, né? E nós vamos perceber que de Gênesis a Apocalipse, não só o homem, mas Deus também se relaciona com a humanidade através de diversos fatores. E é isso que nós vamos aprender nesta manhã. Lição do dia 29 de março de 2020, lição de número 13. O texto áureo diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui não é que você não deva amar o seu pai e a sua mãe para seguir a Jesus, não é isso. Ele está falando aqui sobre a intensidade do amor. Ele está intensificando o amor. Ele está dizendo que o amor ele tem que ser muito maior por Deus, porque se você conseguir amar a Deus, certamente você vai conseguir amar o seu próximo. E esse próximo inclui o seu pai e a sua mãe. Também nós temos aqui a verdade aplicada. É importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Nós temos diversos tipos de relacionamento no nosso cotidiano. Nós temos um relacionamento de amizade, nós temos um relacionamento para quem é casado conjugal, nós estamos inseridos num relacionamento social ou no trabalho, então nós temos diversos tipos de relacionamento. O problema é que nós não sabemos até onde ir e fazer uma distinção do que é relacionamento social e relacionamento com Deus. Se você for ler a Bíblia, você vai entender que se você não conseguir se relacionar com o seu próximo, você não consegue relacionar-se com Deus. Por quê? Esse relacionamento ele anda paralelamente. Porque se você não consegue amar a Deus que você não vê, como você pode amar o próximo que você vê? A Bíblia é muito clara sobre este assunto. Eu tenho uma certa história de um autor desconhecido que diz assim, que uma família cristã, eles foram a uma festa. E chegando nesta festa, o homem, que era um pastor de igreja, por ser uma festa familiar, ele começou a se embriagar. Os filhos, a esposa começou a olhar para ele, aquela atitude dele diferente da atitude que ele tinha na igreja, e começou a se questionar dentro de si, dizendo, mas o meu esposo não costuma fazer isso. E ela ficou afastada observando aquelas atitudes do esposo. Quando de repente ela toma uma atitude
E ela vai até o esposo e diz para ele: o que você está fazendo, amor? Você não tem a prática de beber. Ele virou para ela e falou: mas eu estou com a minha família. E com a minha família eu posso desfrutar de algumas coisas que eu não posso desfrutar com os irmãos da igreja. Esse pensamento está totalmente errado. Nós temos que ser em casa o que nós somos na igreja. Os nossos relacionamentos em casa, no trabalho e na igreja e com Deus tem que ser um único relacionamento de amor, de sinceridade. O nosso caráter não pode ser um caráter que muda constantemente conforme o ambiente que eu estou. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele é muito mais forte e muito mais verdadeiro quando nós conseguimos nos relacionar com o nosso próximo de uma forma verdadeira. Eu quero ler aqui o texto de referência. Lucas, capítulo de número 2, verso de número 51, está escrito assim: E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito a sua mãe, guardava no seu coração todas as coisas. Lucas, capítulo de número 12, verso de número 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Verso de número 53. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra sua sogra. Lucas 14, verso de número 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai e a mãe, e a mulher e o filho, e os irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser seu discípulo. Bom, irmãos, vamos para o primeiro tópico. Eu vou dar uma introdução no primeiro tópico e depois o pastor Márcio vai dar a continuidade no segundo e no terceiro tópico. Amém? Vamos lá. Diferentes níveis de relacionamento. Nós temos 3 tópicos aqui nesse primeiro tópico. Primeiro diz assim, no tópico 1, que Jesus e a sua família terrena. Bom, nós sabemos que, como eu disse no início, Deus é um ser espiritual, divino, mas que se relaciona com a sua criação. Ou seja, ele se relaciona com a humanidade. Nós vemos que, se nós formos olhar de Gênesis até Apocalipse, nós percebemos que Deus ele se manifesta e se relaciona com a humanidade de uma forma de amor, de carinho, mas quando ele precisa também corrigir, ele corrige. Porque o relacionamento de Deus para com a humanidade é um relacionamento de pai para filhos. E não é diferente do nosso relacionamento familiar. Perceba que quando Deus ele cria Adão lá no Éden, ele percebe que não era bom para Adão estar sozinho. E se nós lemos em Gênesis capítulo de número 2, Gênesis capítulo de número 2, verso de número 18, está escrito assim, ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só.
Falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. Ou seja... Só para completar, João, Pois não. essa versão ela diz assim, uma versão diferente, né? Mais simplificada. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Olha isso. Então, desde o início, né? Deus ele já pensa no plano completo da família. Isso. E ele cria, então, uma adjuntora para que o homem não esteja só e o homem seja alguém relacionável, né? Sociável. E esta adjuntora, a mulher, agora faria um pacto de amor familiar com Adão e através dali surgiria todas as famílias da terra. Então, aqui no primeiro tópico, nós vamos perceber que não foi diferente com o Senhor Jesus. Nós sabemos que o nascimento do Senhor Jesus é um nascimento numa esfera espiritual. Por quê? Deus havia enviado o Senhor Jesus para um plano salvífico. Mas o Senhor Jesus deveria ser gerado numa forma corpórea, ou seja, numa forma humana. E o que o Senhor Deus faz então? Ele prepara uma mulher, chamada Maria, e através de um ato espiritual, através do Espírito Santo, ela gera um filho em seu ventre, mas nós sabemos que Maria ela estava pronta para se casar com um homem chamado José. Então, Deus prepara para o Senhor Jesus uma mãe e um pai terreno, para que ele pudesse nascer em um berço totalmente familiar. E ali ele cresce. E se nós lemos o texto, né, o primeiro tópico está escrito assim, ó, de acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar, que inclui uma mulher cujo útero abrigou Jesus, um homem José, esposo de Maria, que atuou como pai após o nascimento de Jesus, bem como irmãos que nasceram de Maria e José. Portanto, Jesus experimentou também, em sua passagem na terra, forma de homem, o relacionamento familiar. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo, também neste nível de relacionamento. Então, irmãos, Deus fez isso para nos deixar um paradigma, um exemplo de que o próprio Filho de Deus, ele se fez homem, habitou entre nós, viveu em um ambiente totalmente familiar, teve os mesmos cuidados que uma criança normal teria, que um adolescente teria, que um jovem teria, porque teve pai e mãe para ser relacionável. E é no ambiente familiar que o indivíduo tem os seus primeiros contatos de comportamento, olhando para o pai, para a mãe e para os seus irmãos. Assim também o nosso Senhor Jesus Cristo teve o seu nascimento em um ambiente totalmente familiar. Tópico de número 2. Só para concluir essa primeira parte a respeito do ambiente familiar em que Jesus cresce, no texto de Lucas, Sim. diz assim: após cumprir, Lucas capítulo 2, versos 39 até o verso 42, diz assim: após cumprirem todas as exigências da lei, os pais de Jesus voltaram para sua casa em Nazaré, na Galileia. Ali o menino foi crescendo saudável e forte, e era cheio de sabedoria, e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa.
Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem a sua falta. Por que esse texto? Porque mostra que os primeiros anos de Jesus, ele foi introduzido na família e cresceu em obediência à família. Cresceu em obediência a seu pai, cresceu em obediência à sua mãe. Ele cresceu no ambiente familiar exatamente porque ele precisava entender, compreender o conceito da família terrena, qual Deus ele coloca em Gênesis. Porque então nós temos a Santíssima Trindade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Santíssima Trindade não é uma família. Apesar de ser o Pai e apesar de ser o Filho. Não é uma mãe. Então não é uma família conceitual que nós temos aqui. Até porque o conceito da família empregado por Deus está lá em Gênesis, como já foi lido. Sim. O homem, a mulher, e se unirão e ali terão seus filhos. E ali se forma a família. Mas Jesus ele precisava compreender desde criança esse conceito da família e viver a respeito da família. E isso é importante porque no tópico 2, já entrando agora no tópico 2, a gente vai falar da importância da coerência. Exato. O pastor Anderson ele falou a respeito de uma fábula, né, de uma história de um homem que foi na festa com sua família e ali ele teve atitudes que eram completamente diferentes daquilo a qual a família estava habituada, né? Então, quando nós falamos de coerência, nós estamos falando exatamente daquilo a qual nós falamos e executamos, daquilo a qual nós professamos, né? Aquilo que é a verdade. Eu não posso falar uma coisa e agir de uma forma diferente. Isso é incoerência. E a família, ela é o primeiro lar da coerência. Nós precisamos passar aos nossos filhos a respeito da importância do caráter e da coerência. No mundo, né, tem aquele ditado, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu sei o que falo, mas não sei o que faço. Para o cristão ele não pode ser assim. Né? Acho que em Mateus 17, se não me falha a memória, o próprio Senhor Jesus diz que a palavra do crente, ela precisa ser o sim e o não. Né? Não pode passar disso. O que passar é procedência maligna. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas agindo de uma forma num ambiente social e em casa agem de outra forma. Né? E é perigoso isso. E não entende que isso desagrada a Deus. Desagrada a Deus. Porque está escrito também em 1 João, que aquele que ama o mundo e tudo que nele há, o amor dele, de Deus não está nele. Mateus 23:3 diz assim: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. E Tiago, capítulo 2, verso 14, ainda completa: meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-los? Isso nós estamos falando a respeito da coerência, de manter ligado aquilo que nós falamos com as nossas atitudes. Tem um texto de Gálatas capítulo 6, verso 3, que diz que aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ou seja, as nossas atitudes dentro da nossa família, elas precisam ser exatamente aquilo a qual nós professamos de fé. Né? O texto diz que nós devemos amar a nossa família, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e muitas vezes nós não executamos da mesma forma. Né? E não como uma crítica, mas como um ensino, nós precisamos repensar as nossas atitudes como cristão. Né? O item 2 fala sobre quando a família não se converte, e é aí que entra muito da coerência. Nós conhecemos pessoas que às vezes a família se afasta porque se torna um crente chato, né? Aquele crente que chega
a ser insuportável, porque não participa de nada, não quer conversar com nada, não quer conversar com ninguém, não quer participar do meio familiar, porque acha que tudo é pecado, acha que só ele é santo. Todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos, e claro, a gente não vai participar de algumas coisas que realmente desagradam, estão contrárias à palavra de Deus. Mas nós precisamos agir com vigilância para ganhar os nossos familiares Sim. que ainda não se converteram, né? E essa situação de vigilância, ela é demonstrada através do nosso bom testemunho. As pessoas precisam olhar, as pessoas da nossa família que ainda não se converteram, precisam olhar para nós e falar: eu quero ser crente igual o Anderson, eu quero ser crente igual o Márcio, eu quero ser crente igual você, porque esse é o testemunho que importa. As pessoas olharem, verem a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas e fazer com que isso seja o testemunho do poder de Deus transformador para as nossas vidas. Esse é o testemunho que nós precisamos dar. O poder de Deus transformador em nossas vidas e em nossas famílias. Se não me falha a memória, quando Jesus ele liberta lá o gadareno, imediatamente aquele homem decide seguir a Jesus. Sim. E então Jesus pega e fala: não, volta para sua casa e fala para sua família tudo aquilo que Deus fez. E ele volta, e com isso ele faz com que a Decápolis conheça Jesus e se converta a Jesus. Ou seja, o testemunho daquilo que Deus realizou sobre a vida dele foi capaz de converter a família, e não somente a família, mas toda a comunidade. Esse é o poder que Jesus ele exerce sobre as nossas casas, que é o poder que Jesus exerce sobre as nossas famílias, de transformar as nossas vidas e através do testemunho daquilo que ele fez, as pessoas serem alcançadas. E ainda voltando sobre o gadareno e inserido na lição, perceba que talvez aquele homem ele tinha um relacionamento quebrado com a sua família. Sim. E quando o poder de Deus lhe alcança, ele volta para a família para quê? Para retornar aquele laço de relacionamento. Sim, tem, por exemplo, eu não me recordo o texto bíblico onde está escrito, mas tem o texto em que a mulher ela vai e chama Jesus para curar a sua filha que está amarrada na cama, porque ela está possessa de demônios. Sim, E Jesus, ao longe, né, de longe, dá uma palavra dizendo que a sua filha está liberta. Quando ela chega, ela encontra a menina sentada na cama, totalmente livre. Então, imagine como que era o relacionamento de uma mãe e uma filha numa situação dessa. Jesus ele tem poder de transformar tanto aqueles que estão perto quanto aqueles que estão longe, de libertar aqueles que estão próximo a ele, quanto a libertar aqueles que estão distantes. Pelo quê? Pelo amor. Pelo amor. O amor que aquela mãe teve pela filha, ao ponto de deixar a filha em casa e ir em direção a Jesus, demonstrou isso. E esse amor foi poderoso para quê? Para trazer a libertação para a vida daquela jovem. Amém. E ainda dentro do tópico 2, o casamento como a instituição de vida divina para a vida na Terra. Eu marquei aqui que a revista ela destaca que não é obrigatório, né, que o cristão ele contraia núpcias. O próprio apóstolo Paulo ele diz que seria ideal que seja solteiro, mas se você se casou, né, então cuide das coisas de casado, e o solteiro cuide das coisas de Deus. Por que isso? Porque nós não podemos abandonar a nossa família em detrimento por conta de ministério, por conta de igreja. Nós sabemos que é primeiramente Deus, a família e a igreja. E esse ano nós temos falado, né, repetido nesse primeiro trimestre aqui na escola, que o nosso bispo Samuel Ferreira ele instituiu como 2020 o ano da família. Né? E em meio a tudo que tem acontecido, toda essa pandemia, nós fomos obrigados a viver e conviver somente com a nossa família. Né? Fique em casa, cuida da sua família. Então, assim, antes as pessoas, até 2 semanas atrás, o convívio das pessoas eram com os colegas de trabalho,
né, as pessoas, de modo geral, que não estão dentro do ambiente familiar. Sim, sim. Mas hoje nós nos vemos praticamente obrigados a conviver só com a nossa família. Por que obrigados? Por conta das determinações. Sim. Então, isso vai ser bom para quê? Para que as famílias elas se reorganizem, se reestruturem, voltem a ter hábitos familiares sadios, se reúnam para conversar, se reúnam para se reconhecer como família, né? E o casamento, eu acredito que muitos casamentos eles serão refeitos através de tudo isso que está acontecendo. Nós temos visto, né, pastores, o nosso próprio pastor ele tem orado, tem nos instruído, tem falado a respeito de que Deus ele está no controle de todas as coisas. E por Deus estar no controle de todas as coisas, ele está cuidando de tudo. Então eu acredito sim que muitos lares, muitas famílias, através de tudo isso que está acontecendo, serão restituídos, né? Vão ser transformadas e Deus ele está sobre o controle. Então muitos casamentos serão restituídos, serão reestruturados, os esposos passarão a ter uma nova visão sobre a esposa, vão passar a entender melhor as esposas também. Essa é a nossa esperança. E filhos, né? Pais e filhos voltando a conviver. Exatamente. Eu entendo desta forma também. E Deus ele trabalha a respeito disso, né? A gente sabe que o casamento é uma instituição divina. E ele é o alicerce para a família. Né? Um casamento bem estruturado, pais bem estruturados, geram filhos e uma família bem estruturada. Claro que a gente sabe que o mundo aí fora acaba desviando isso, né? A gente não, como pais, a gente não consegue ter o controle de todas as coisas dos nossos filhos. Agora a gente consegue, que eles estão aqui dentro de casa. Mas, num contexto geral, há 2 semanas atrás era completamente diferente. Então o controle que a gente tem sobre os nossos filhos não é o mesmo controle que a gente consegue ter hoje. Né? Então a gente consegue falar para o menino, sai do celular, vem ficar aqui com a gente. A gente consegue ter essa proximidade. Sim. Né? E Deus ele tem trabalhado com tudo isso. E já finalizando o tópico 3, o nosso relacionamento com Deus. O próprio Jesus ele se relacionava com todas as pessoas, mas em níveis diferentes. Ele se relacionava com multidão, com seguidores, com os discípulos, com os apóstolos. Dos apóstolos ainda tinham os 3 mais chegados e ainda tinham os seus amigos. Ou seja, não é que Deus ele faz acepção de pessoas. O próprio apóstolo Paulo nos ensina isso em 1 Coríntios. Deus ele não faz acepção de pessoas. Mas Deus ele trata as pessoas em níveis de relacionamento diferente. Não é que quem é pastor é mais próximo de Deus do que aquela pessoa. Não é isso. O nível de relacionamento, nós estamos falando de intimidade. Quanto mais íntimo você for em Deus, através da leitura da sua palavra, de um devocional de oração, de um devocional de louvor, a sua intimidade com Deus, quanto mais tempo você passa buscando a Deus, mais você vai ser íntimo de Deus. E é esse nível de intimidade, de relacionamento, a qual nós estamos falando. O nível de intimidade que existe entre os pais é diferente do nível de intimidade que existe entre os filhos. Mas não quer dizer que os pais amam mais os filhos ou amam mais, né, os seus cônjuges. São amores que não podem ser colocados na balança da mesma forma para pesar igual. Porque são amores diferentes, distintos, né? De relacionamentos, de níveis de relacionamento diferentes. Isso. E é isso que Deus ele demonstra, que ele ama a todos, mas aqueles que buscam a ele conhecem mais o amor de Deus. Não é que são mais amados por Deus, mas conhecem mais o amor de Deus. Quanto mais íntimo você é de uma pessoa, mais você conhece o amor daquela pessoa por você. Né? E é isso que fala, o amor de Deus. Né? Eu gosto muito desse texto de 1 João capítulo 4, porque ele diz que o amor de Deus, ele é tão poderoso que ele lança fora todo medo, por ser um amor tão verdadeiro. Eu amo muito esse versículo.
E aí nós vemos que quando nós temos o amor de Deus, nós conhecemos o amor de Deus, nós perdemos o medo de muitas coisas. Primeiro nós perdemos o medo de nos relacionar com Deus. E aí nós aprendemos que quando nós nos relacionamos com Deus, nós conseguimos nos relacionar com as pessoas da nossa casa, as pessoas da nossa família. E então nós perdemos o medo de nos relacionar com nossos cônjuges, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos, com aqueles que já são convertidos, quanto aqueles que ainda não são convertidos. O amor de Deus, ele é perfeito, ele é completo, né? Por isso que ele fala lá em Gênesis, como foi lido, far-lhe-ei uma pessoa que o ajude e o complete. Então Deus, ele faz isso daí. O seu amor, ele nos completa e faz com que nós completemos as pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho conversado muito com a Mara, minha esposa, a respeito disso. Porque nós somos completamente diferentes, né? Mas eu aprendi o quanto ela me completa e quanto eu acabo completando ela e quanto, né, os nossos filhos nos completam como família. E é isso que o amor de Deus ele vem a nos ensinar. E aí tem aqui um ponto que seria o ponto da discussão, né? Toda aula nós temos lá as polêmicas, que é o texto onde nós falaríamos sobre a dissensão e o aborrecer, que é o texto que Jesus ele leu, ele fala, tá até na Lucas. Isso, Lucas. No texto de Lucas referência. 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e a mãe, e a mulher, e filhos, e irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Né? A gente tem falado de família, aí o texto de referência vem falando, então se você não aborrecer seu pai, ou seja, se não houver uma divisão... Né? Dá um sentido de que você deve... Uma contradição. Exatamente. E não é não isso. É isso, a tradição a dissensão está ligada à falta de concordância, né? Desavenças, conflitos ou disputas. Mas assim, a dissensão ela é diferente. Porque aqui no texto não fala em dissensão, fala em aborrecer, que está relacionado a desagradar ou até contrariar. Ou seja, nós podemos aborrecer, mas não dissendir. Ou seja, nós podemos estar desagradados de alguma situação porque nos é contrária, nos aborrecer com uma situação porque nos é contrária, mas não haver dissensão, não haver separação. Quando nós vivemos o amor de Deus, nós entendemos o amor de Deus, nós conseguimos ver a diferença disso. É quando nós, por exemplo, ficamos aborrecidos de ter que cumprir uma determinada tarefa, mas nós cumprimos, porque nós sabemos que é para o bem da nossa família, mesmo estando aborrecido com isso. E isso acaba não trazendo dissensão, mas acaba fortalecendo a união, né? A dissensão é quando existem aquelas discussões intermináveis que não levam a nada, né? São brigas por coisas insignificantes e que fazem com que haja uma barreira, uma barreira, e essa barreira não possa ser quebrada. Enquanto o aborrecer, ele é passageiro. Nós ficamos aborrecidos ali num instante e logo em seguida aquilo passa, porque nós passamos a entender, né? É quando nós dizemos aos nossos filhos, né, as crianças pequenas, não faz isso. Ela fica triste, ela chora, ela fica aborrecida, mas 5 minutos depois está nos abraçando de novo. Passa. Né? Eu entendo também nessas palavras do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele era judeu e nós estamos falando aqui do contexto judaico, aonde as famílias elas serviam a lei. De repente o Senhor Jesus vem e começa a chamar homens, os discípulos, para o seguir, para fazer aquilo que ele estava fazendo. Logo, traria conflito no ambiente familiar de cada um deles, porque eles trariam conceitos novos para suas famílias. E Jesus está falando para eles, olha, se vocês quiserem me seguir,
Infelizmente, pessoas vão ser contraditórias ao seu conceito. Mas ainda assim, me siga, porque o bom discípulo, ele vai ter que seguir as orientações do seu mestre, aconteça o que acontecer. Que é o que fecha o versículo, né? É aborrecer a si mesmo. Aborrecer a si mesmo. Negar a si mesmo. Porque você imagina, pastor Márcio, você num ambiente onde ninguém crê no que você crê, você quer confessar aquela fé, as pessoas são contraditórias a você, você até cria um ambiente assim que fica até um clima meio chato, e isso vai trazer aborrecimento para a sua alma, né? Sim. Mas em tudo isso o Senhor Jesus estava, e logo a sogra de Pedro é convertida, o evangelho é levado para as famílias dos discípulos, e o Senhor Jesus completa assim como pode fazer na sua casa também. A gente sabe, tem a passagem que Jesus ele está dentro de uma casa, e então a sua mãe e os seus irmãos chegam, né? E mandam dizer que eles estão lá. Isso. E Jesus ele questiona, mas quem são? Quem são? Né? É família. Minha família, minha mãe e meus irmãos. Ele logo em seguida completa. São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, ele não é que Jesus ele se desfaz da sua família, como eu já ouvi gente falando. Exatamente. Né? Não, ele mostra que a família de Deus ela é muito maior. Às vezes até do conceito a qual nós temos. Né? Tanto que na cruz ele vira para João e Tiago e diz: mulher, eis aí os seus filhos. Isso. Filhos, eis aí a sua mãe. Então ele reorienta a família aos filhos cuidarem dos pais e os pais cuidarem dos filhos. E isso é um dos fundamentos básicos da família. Um cuidando do outro, né? Um ajudando ao outro. É muito interessante. Né? E aí a gente fecha já no expresso no referencial adotado, ou seja, nós finalizamos a lição mostrando que Deus ele nos chama por adoção. Nós passamos a ser partes da família de Deus por adoção. E a gente vê inúmeros casos aí de pessoas que foram adotadas e o amor, né, que eles têm pelos pais adotivos se torna, não sei se dizer maior, mas é um amor tão grande, porque, e é tanto dos pais para os filhos, porque foi uma escolha. Eu escolhi amar aquela pessoa. Eu escolhi amar aquela criança, eu escolhi amar aquele jovem. Então, o amor ele sempre é uma opção de escolha. Deus escolheu nos amar. Deus escolheu nos amar. E esse amor ele é imputado dentro de nós, ele é colocado dentro de nós de uma forma completamente diferente. Quando nós temos os nossos filhos sanguíneos, esse amor ele cresce, ele vai crescendo, né? Desde o momento da concepção, né, até o nascimento, e vai crescendo. E é diferente de você ter uma pessoa a qual você nunca conhecia e simplesmente escolher amar. E amar a ponto de dar a vida por aquela pessoa, porque foi exatamente isso a qual Deus fez através da pessoa de Jesus Cristo. Ele nos amou com amor adotivo. E o amor adotivo também é um amor familiar. Ele nos fez com que nós nos tornássemos filhos dele. É o que está escrito lá em João capítulo 1, verso 12. Que diz assim. Verso 14. Evangelho de João, verso 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, Deus, ele nos adotou e nos deu o direito de se tornar filho. Isso é adoção. Nós passamos a ser filhos por direito adotivo. E Deus ele trabalha em nossas vidas dessa forma. Deus ele estrutura as famílias dessa forma. Nós podemos ver aqui que as famílias que Deus ele trabalha são de todos os tipos. Né? São as famílias
conceituais, primordialmente, exclusivamente as famílias conceituais. Hoje a sociedade ela tem colocado vários tipos de famílias, né? Não convém nem ao caso comentar aqui. Sim, sim. Mas o amor de Deus, ele é individual para alcançar as pessoas e através desse amor mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. E aí nós concluímos dizendo que o amor de Deus ele é para todas as famílias. Né? As nossas famílias elas são e serão alcançadas pelo amor de Deus, por tudo aquilo que Deus ele realiza, primeiramente em nossos lares, com nossos e depois através dos nossos parentes. Muito bom. Muito bom, muito bom. A conclusão aqui diz assim, que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isso em nossos relacionamentos familiares por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. O que nós gostaríamos de passar e finalizar aqui para você, que hoje, neste momento que nós estamos vivendo de confinamento de famílias, né, você possa entender melhor o seu relacionamento com Deus. E nós só conseguimos nos relacionar com alguém se nós nos aproximarmos, conversarmos, ouvirmos, né? E assim, começarmos a ter uma intimidade melhor. Então, talvez esse seja um momento de você ter uma intimidade melhor com Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Pastor Márcio, por esta manhã maravilhosa aqui. Nós vamos continuar assim com os trabalhos online pela Escola Bíblica Dominical, dependendo da situação, né, do que vier a ocorrer daqui para frente, se for necessário, nós vamos continuar esses estudos bíblicos pela manhã, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E lembrando que hoje nós iremos transmitir o nosso culto online através das nossas páginas nas redes sociais. Então, Adebras Vila Nive, procurem nas redes sociais, e a nossa congregação, Adebras Jardim Paulistano. Nós estaremos colocando os cards todos nas redes sociais para saber os horários, para não bater o mesmo horário. Então, o culto na Vila Nive online vai começar em horário, o culto no Jardim Paulistano vai começar em outro horário, e assim você consegue acompanhar todos os cultos online. Não saiam de casa, as igrejas elas não estarão abertas, só em caso para extremamente necessários. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem da sua família, que Deus ele está cuidando de todos nós. Que Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus e dê a bênção apostólica, pastor. Amém. Quero agradecer também ao pastor Daladier, né, nosso pastor, missionária Janice, pastor Samir e pastora Cláudia, né, que são os nossos pastores. E Deus abençoe a todos vocês. Oremos e encerramos esse período. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade, Pai, que ainda pela tecnologia da informática, levar-nos, Senhor, uma palavra ao coração daqueles que estão, Senhor, aí aflitos nesta manhã. Pai, que estão necessitados, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Pai, nós sabemos que este momento, Senhor, é passageiro, que o controle está nas Suas mãos, Senhor. Guarda e alcança cada um, Senhor, deles, Pai, que estão passando por esta dificuldade, Senhor, neste momento. Mas sabemos, Senhor, que estamos nas Tuas mãos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe o seu lar. Muito obrigado.